Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Bom, desde já eu convido a você, aluno, a abrir o seu livro na página 364. 364. Vamos lá? Trabalho e meio ambiente. Acompanhe com a tia. Ao longo da história, os seres humanos buscaram novas formas de se relacionar com o meio em que vivem. Muitas árvores foram derrubadas para dar lugar à construção de cidades, pastos de criação de animais e espaços de convivência. Por isso, a paisagem atual é bem diferente do que era no passado. Com o desenvolvimento das cidades, também foram surgindo novas formas de trabalhos e profissões, como técnicos de instalações de energia elétrica e de água. Olha só, observem aí essas duas figuras. E o que é que tem de diferente nelas? Aí nós temos uma paisagem natural, né, turminha? Nós temos aí a praia, os morros. E na segunda nós temos uma paisagem modificada, né? Que tá cheia de prédio, né? Que o ser humano, ele já modificou, já fizeram novas coisas. Então aí nós temos uma pequena atividade, certo? Que, observe as imagens e em seu caderno responda. Vocês irão copiar isso no caderno. Quais são as mudanças perceptíveis entre as fotografias? Então, o que é que vocês podem ver que mudou aí nessa fotografia? Então, a tia já falou, né? Com base em sua análise, a paisagem passou por modificações? Em caso afirmativo, as modificações foram causadas pelos seres humanos ou por fenômenos naturais? Você já observou se houve mudança na paisagem do seu bairro? Se sim, faça uma lista citando essas modificações. Não esqueça que essa atividade aí vocês irão copiar no caderno, certo, turminha? Na disciplina de História. Já na página 365, vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais. Vamos lá? Para que tenhamos, por exemplo, gás de cozinha e diversos utensílios e móveis em nossa casa, é necessário que profissionais retirem do meio ambiente alguns materiais, como ferro, madeira, petróleo, entre outros. Para que possamos continuar extraindo esses materiais da natureza, devemos preservar o meio ambiente. Por isso, é importante reutilizarmos e reciclarmos alguns materiais, como papel, metal, vidro e plástico. Certo, turminha? Então, é muito importante preservar o meio ambiente, fazer essa reutilização, reciclar alguns materiais. Ainda nessa página aí, 365, tem assim, brincando, circula as atitudes que ajudam a preservar o local em que vivemos. Vocês vão observar bem essa imagem e vão circular quais são as atitudes que ajudam a preservar o local em que vivemos, tá? O meio ambiente. E na página 366, vocês irão responder essa atividade, ok? Ligue cada profissional ao seu instrumento de trabalho, tá bom? Então, vocês irão responder da página 364 até a página 366. Então, essa foi a nossa aula de História. Vamos agora para a nossa próxima aulinha, certo, turminha? Vamos lá? Pronto, turminha, voltamos com a nossa aula de ciências. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Sol, que é a nossa fonte de luz
e calor. Abram o livro de vocês na página 270. Vamos lá? A tia vai colocar um vídeo explicativo para vocês entenderem melhor, certo? E vocês irão responder a página 273. Não precisa responder a página 272, que é uma aula prática, que é para ser realizado em sala de aula. Ok? Vocês só irão responder a página 273. Então, preste atenção no vídeo que a tia irá passar agora, tá certo? Falar um pouco sobre o Sol como fonte de luz e calor. Nós sabemos, meus amores, que nós precisamos do Sol para sobreviver. Não somente nós, os seres humanos, mas todos os animais, toda a vida na Terra precisa do Sol. O Sol é a nossa fonte de luz e calor. Sem ele não haveria vida na Terra, pois nós precisamos do Sol. As plantas precisam por quê? Precisam do Sol para fabricar o seu próprio alimento, praticam a fotossíntese. Então, se não houvesse Sol, não teria plantas, porque as plantas não conseguiriam se alimentar e, consequentemente, a nossa fauna e a nossa flora morreriam, meus amores, porque nós, seres humanos, precisamos das plantas. Os animais, de uma forma geral, precisam das plantas e as plantas, através da fotossíntese, mantêm o nosso ar mais puro. Lembra, turminha, que nós vimos isso, que nós precisamos das plantas porque elas mantêm, ajudam a purificar o nosso ambiente para que o nosso ar se torne mais limpo? E outra, meus amores, se não fosse o calor do Sol, o nosso planeta Terra seria frio, sem vida, nós não teríamos o Sol para nos aquecer. O Sol também é essencial para a nossa pele. Quando nós pegamos Sol no tempo certo, 7 até 10 da manhã. A partir de 10 da manhã até 4 horas da tarde, os raios solares são muito intensos, meus amores, e isso prejudica a pele. Mais de 7 às 10 da manhã, você pode pegar Sol normalmente. Isso vai ajudar o seu corpo a produzir a vitamina D, que é excelente para o seu corpo. O calor do Sol, ele não chega a todos os lugares com a mesma intensidade. Vamos observar aqui essa imagem dos animais todos embaixo de uma árvore. Será que eles estão aí debaixo dessa árvore porque o mesmo calor que está debaixo da árvore está fora de onde está ao redor da árvore? Não. Debaixo da árvore, a intensidade do raio solar é bem menor. Por isso que eles estão todos aí juntos, juntinhos, agrupados, pegando a sombra da árvore. Por isso, a intensidade do calor não é igual em todos os lugares. Agora nós iremos falar um pouco sobre calor e temperatura, meu amor. Em um mesmo local, ao receber a mesma intensidade de calor solar, alguns componentes do ambiente, como o ar, a água e outros objetos, podem ser mais aquecidos ou menos aquecidos. Vamos observar essa imagem aqui. Exemplo disso é na praia. Quando nós vamos lá na praia, meus amores, quando você está fora da água, você percebe que o sol está mais quente, a temperatura está mais quente, o calor está mais. Quando você vai na direção da água, que você entra na água, você sente que a água está mais fria. Isso acontece porque a intensidade do calor não chega a todos os lugares e não aquece os objetos de todos os lugares ao mesmo tempo. A água na praia está mais fria, mas lá fora da água, na praia, está quente. Vamos observar a nossa imagem aqui, o garotinho dizendo, nossa, a areia está tão quente, mas a água está fria. Então, quando ele pisou aqui, que ele saiu da água, ele sentiu uma mudança de temperatura.
Ele percebeu que lá na água a temperatura estava mais baixa, mais fria, e que ao sair da água, quando ele pisou na areia, ele percebeu que a temperatura do ambiente da areia estava maior. Por isso que eles não chegam com a mesma intensidade de calor solar em todos os lugares e em todos os objetos, meus amores. Quando a radiação do Sol ela atinge um material, parte dela é refletida e volta para o ambiente, outra parte é absorvida por esse material. Quando o Sol vem, ele emite o raio solar dele em um objeto, parte dessa radiação, o objeto ele absorve e outra parte ele não absorve. É por isso que às vezes é possível saber pelo tato, o órgão do sentido do tato é a pele, se o material ele está aquecido ou se ele está resfriado. Vamos aqui, temos dois exemplos. O chuveiro elétrico, onde eu consigo perceber quando eu tomo banho se a água está quente, morna ou fria. Então eu consigo perceber na minha pele se a água está muito quente, se está fria ou se está morna. Assim mesmo eu consigo perceber, olha, em uma garrafa. Eu tenho uma garrafa e eu tiro da geladeira, mesmo que eu deixe em cima da pia ou em qualquer outro lugar, eu consigo perceber a temperatura dela, que ela está gelada. Mas, olha só, para mim ter certeza do aquecimento daquele objeto, eu preciso usar um termômetro, meu amor. Então, o termômetro, ele é um instrumento que mede a temperatura desse objeto, ou de um corpo ou do ambiente. Então, olha só, quanto mais aquecido estiver, maior é a temperatura. Então, o termômetro, ele é o instrumento que mede a temperatura, gelado, quente, morno, frio. É ele que diz a temperatura exata de que está o material, ou o corpo, ou até mesmo o ambiente. Certo, meus amores? Então, turminha linda, até a nossa próxima aula. Essa foi a nossa aula de ciências. Leiam com cuidado, com atenção o nosso conteúdo do livro Assim Eu Aprendo. E até a próxima aula, meus amores.